Olá a todos, bem-vindos de volta! O destruidor avançado de dinheiro continua sendo o dobrador avançado de dinheiro. Apesar da queda de 22% desde o pico recente, ainda acumulamos ganho de 70% no ano. Sim, em determinado momento chegamos a mais de 115% de lucro, agora sabemos o que aconteceu mais recentemente. Mais recentemente tivemos uma correção mais ampla no mercado, uma correção, digamos, mais abrangente. Por causa das questões em torno da OpenAI, da Oracle, de uma possível bolha de inteligência artificial e mais recentemente da história do Google TPU que cobrimos ontem. Não vou repetir tudo isso novamente. Atualmente, a AMD é uma empresa avaliada em cerca de 335 bilhões de dólares. Sim, o PL é alto, mas observe o que ocorre ao projetar para o futuro. Você não compra a AMD dos últimos 12 meses, mas a AMD do futuro. E a AMD do futuro vai valer muito mais do que vale hoje. Ela está sendo negociada a 372 vezes o preço, lucro futuro, valor da firma, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 344 vezes e espera-se que cresça. Os lucros devem crescer rapidamente nos próximos 2 anos. As margens devem aumentar. Já falamos sobre isso. Todos os resultados do dia do analista financeiro. Nada mudou aqui. As pessoas acham que, porque a AMD estava anteriormente em torno de 260 dólares ou algo assim, e agora estamos em 213 dólares. Estávamos mais próximos de 200 dólares alguns dias atrás, que algo mudou. Não, só deve ter mudado o sentimento e o preço da ação. Então, deixe-me lembrar por que ainda estamos otimistas, ou porque eu ainda estou otimista com a AMD, mas por quê? Eu também não estou com vontade de correr atrás agora. Existem preços específicos em que sim, eu adoraria comprar a AMD. Eu não acho que isso vai acontecer, mas se acontecer, com certeza vou aproveitar essa oportunidade. Se curte esse tipo de vídeo, aperte todos os botões. Agradecemos muito. Quer apoiar mais? Confira o link na descrição. No comentário fixado, veja o top 10 melhores ações para comprar. Ou acesse full.com/Couch Investor. Obrigado e um agradecimento especial à Fiscal Pay pelo patrocínio deste vídeo. Eles estão fazendo uma das maiores promoções do ano. Normalmente eles têm uma ou duas promoções. Você ganha 30% de desconto em todos os planos. Se você for novo usuário, também receberá o Fiscal Pro gratuitamente por 2 semanas. Essa promoção vai até segunda-feira à meia-noite, então aproveite. Há um link na descrição e no comentário fixado. E claro, obrigado a todos que têm usado o código e o link nos últimos meses. Agora eu também quero lembrar que essa foi, ou ainda é, a história da AMD a 80 dólares. Ninguém queria comentar, certo? Ninguém queria comprar. Zoávamos o nome chamando de avançado destruidor de dinheiro. Todo mundo dizia, isso vai cair para 50, vai cair para 40. Não é realmente um bom concorrente, etc. Engraçado que a 250, 260, essa é a próxima empresa de 1 trilhão de dólares. Essa é a melhor, né? Engraçado, ontem de repente voltei ao mesmo sentimento de quando estava em 80, como se não tivéssemos dobrado, como se não tivéssemos mais que dobrado. É tipo, a AMD não é realmente uma concorrente, eles nunca vão competir. Bem, só um lembrete amigável. Analisando as expectativas atuais, os analistas aguardam novidades da AMD, tudo impulsionado pela Fiscal AI. Podemos ver que neste ano a receita ainda deve crescer 28%, mas agora, e eu acho que isso está muito errado. E é por isso que vamos ver uma pequena reavaliação, especialmente no final de 26, quando veremos o lançamento da série MI 400. Em 2026, espera-se que a AMD cresça 214% e, em 2027, 169%. Eu acho que isso é muito baixo. Espera-se que o lucro por ação alcance o US$ 740 no ano fiscal de 27. O fluxo de caixa livre deve crescer mais rápido que a receita nos próximos 2 anos fiscais, atingindo US$ 103 bilhões em 2027. Agora, se olharmos o que eles disseram durante o dia do analista, é isso que devemos esperar que eles entreguem nos próximos 3 a 5 anos. Então agora temos um roteiro, agora temos algo para cobrá-los. Se atingirem os números, ótimo, senão as ações caem e surgem questionamentos. Mas sabemos que Lisa Su geralmente é bastante conservadora com seus objetivos. O crescimento da receita para 2025 deve superar 35% nos próximos 3 a 5 anos. Composto com base no impulso dos data centers e no ganho de participação de mercado.
margens brutas entre 55% e 58% margens operacionais acima de 35% margem de fluxo de caixa livre em torno de 25% e lucro por ação acima de $20. Vou lembrar que o lucro por ação para o ano fiscal de 25 deve ficar em torno de 4%. Então, isso representa um aumento de 5 vezes no lucro por ação nos próximos 3 a 5 anos. Muitos acham que pagar um preço, lucro de 34 vezes, atualmente é exagerado. Você está pagando o quê? 11 vezes aquele lucro por ação de $20, 11 vezes esse número? Ok, há uma grande diferença entre alcançar isso nos próximos 3 anos ou 5 anos, mas ainda assim, 2028 ou 2030. 2031 mais de $20. Se eles conseguirem isso, sim, então eu realmente acho que a AMD hoje está barata. E eu vou te lembrar. Margens brutas de 55 a 58. Agora temos 54% de margem operacional acima de 35% e fluxo de caixa livre de 25%. Atualmente, eles têm margem de fluxo de caixa livre de 17% e margem operacional de 95%. Então, novamente, ainda há um longo caminho a percorrer aqui com a AMD. E isso não mudou. Se formos olhar aqui a transcrição, se olharmos a transcrição, podemos obter todas as informações. Você pode pesquisar, ver o relatório, os slides, ou clicar no resumo de inteligência artificial. Isso foi feito há 2 semanas. Então você vai me dizer que, de repente, em 2 semanas, toda a tese mudou? Não, toda a tese não mudou, nem mesmo desde que eles relataram. Os resultados do terceiro trimestre foram ótimos. Lembre-se desse sentimento. Lembre-se do que falamos após analisarmos os resultados do terceiro trimestre. Os números foram ótimos. Esta é uma empresa que gerou $92 bilhões em receita, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Na ligação, o que dissemos? Na verdade, não recebemos muitas informações. Sim, recebemos o de sempre, certo? Tivemos a reafirmação daquele acordo com a OpenAI e também com a Oracle. Agora, o problema, claro, é que OpenAI e Oracle são 2 desses nomes, onde o mercado, neste momento, ainda está bastante cético quanto ao fato de que, eles realmente não têm o dinheiro. Então, como tudo isso vai funcionar? Agora, felizmente para nós, a Oracle vai divulgar seus resultados trimestrais em cerca de 2 semanas. Com a OpenAI, vamos esperar para ver o que acontece. Às vezes, conseguimos alguns números vazados da receita que eles geram. Segundo Brad Gerstner, os usuários ativos mensais voltaram para cerca de 900 milhões, ou esperamos até abrir em capital, e então poderemos realmente analisar a empresa. Mas no geral, para voltar ao ponto principal, a AMD só mudaram o preço das ações e o sentimento do mercado. As perspectivas seguem iguais. E se você acha que em 2 semanas as perspectivas deles para 3 a 5 anos simplesmente desapareceram, então eu não acho que podemos te levar a sério. Agora, eu vou dizer o seguinte, e isso é algo que eu já venho dizendo há um tempo. OpenAI sim é o problema, eu diria. Porque, primeiro, é aquela grande empresa que é privada. Nós realmente não sabemos o que está acontecendo lá, e eles têm muitos acordos com várias empresas. Agora, com a AMD especificamente, sabemos que antes de anunciarem aquele grande acordo com a OpenAI, eles estavam em torno de $170. Tivemos aquele salto enorme, certo? A ação fechou um pouco desse gap e cerca de 1/4, certo? Quando chegamos a cerca de $195 na terça-feira e na sexta-feira. Agora isso. Se houver outra correção, todo o mercado pode ser afetado, especialmente se a Oracle divulgar resultados ruins ou se o receita de pedidos em aberto não crescer como esperado, podendo ocorrer uma correção repentina. Então, sim, se fecharmos esse gap e chegarmos a $170, por que eu não compraria mais ações nesses preços? Porque nesses preços, basicamente, voltamos ao patamar de antes do acordo com a OpenAI. Se dissermos que o acordo com a OpenAI ainda é arriscado e que duvidamos que ela consiga pagar pelas séries MI 400 e MI 500 por falta de receita, eu me sentiria confortável em pagar o preço anterior ao anúncio. E adivinha só? Se a OpenAI realmente gerar o dinheiro necessário para comprar os chips, então você basicamente está levando todo o resto de graça. Porque estamos comprando as ações antes do anúncio da OpenAI, enquanto ainda estão sendo negociadas com base no negócio atual da AMD. Agora, dito isso, será que vamos voltar a cair? Eu não sei. Então, por enquanto, isso é uma manutenção para mim, porque eu já tenho uma boa posição e estou tranquilo em esperar um pouco.
Se fizermos um fluxo de caixa descontado reverso rápido para AMD, usamos o fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses e a taxa de crescimento terminal. Estou usando um rendimento de 10 anos. A taxa de desconto inclui 4% mais o prêmio de risco de ações de 3,73%. Adicione taxas de execução, faremos isso em breve, e depois uma diluição de 3%. A AMD terá que aumentar o fluxo de caixa livre nos próximos 10 anos em 185%, ou seja, 185% de crescimento a cada ano. É possível? Eu acho que sim. A expectativa é que eles cresçam muito rápido nos próximos anos. A expectativa é que aumentem o fluxo de caixa livre nos próximos 2 anos fiscais ainda mais rápido. E também a série MI 400 e MI 500 entrará em ação. E com base nos números que vimos no dia do analista, bem, eu realmente acho que isso é definitivamente possível. Se incluirmos um risco de execução, precisará crescer 22%. Acho que isso está muito mais próximo da realidade, 22% a cada ano pelos próximos 10 anos. Acho que isso é realista, certo? E esse é basicamente o preço que você está pagando agora. Vou voltar ao lado super otimista. Alguns dirão que ainda está muito barato porque, bem, o negócio de data center deve crescer mais de 60% ao ano composto nos próximos 3 a 5 anos, e o negócio principal mais de 10%. Então, no geral, estamos chegando a uma taxa de crescimento anual composta de 35% nos próximos 3 a 5 anos. Todas as linhas de negócios da AMD já vão muito bem agora. Agora estamos esperando que ela entre em modo de aceleração. E eu realmente acho que 2026 vai ser esse ano. Agora teremos que esperar. A série MI400 não será lançada em 1º de janeiro. Não, provavelmente teremos que esperar até meados de 2026, quando começa a ganhar força. Mas enquanto isso, esse é um negócio que está indo extremamente bem. Esse é um negócio. Não acho que isso será o próximo. NVIDIA não, mas o mercado claramente é grande o suficiente. O mercado é claramente grande o bastante para comportar NVIDIA, ASICS e AMD. A AMD só precisa crescer mais rápido que o mercado para ganhar participação. E isso já é bom o suficiente, E de acordo com as próprias estimativas deles, é exatamente isso que vai acontecer em todos os setores. Novamente, você pode estar cético quanto a isso, porque talvez não tenha acompanhado a AMD por muito tempo. Você talvez não saiba que Lisa Su geralmente é bastante conservadora. O fato de apresentarem esses números, para mim, mostra que são alcançáveis. Claro, assim como em qualquer outra empresa por aí, a execução é fundamental. Agora, para o 4º trimestre, esses são os números que eu espero. Acho que eles vão alcançar isso com bastante facilidade. 474 bilhões de dólares para o 4º trimestre. Data Center, só Data Center. Agora, depois disso vamos ver, porque no próximo trimestre já podemos receber alguns comentários sobre 2026. Acho que isso também vai receber muita atenção durante a teleconferência de resultados. Conhecendo Lisa Su, conhecendo essas teleconferências de resultados, bem, infelizmente não sei se vamos conseguir tanta informação assim, mas vamos ver. No geral, quero dizer, é isso que você vê quando uma empresa está executando muito bem em todos os aspectos e só exige paciência. Eles falam de 3 a 5 anos, não meses. Eu sei que algumas pessoas acham que isso já deveria ser um negócio de $1 trilhão hoje, mas não, eu não acho isso. Eu acho mais realista enxergar o negócio onde ele está agora. Se for bem executado, poderá valer $1 trilhão até 2030. E isso ainda é um desempenho incrível, certo? Agora estamos onde? Aproximadamente 335 bilhões de dólares em valor de mercado, triplicando em menos de 5 anos. Ainda assim, muito bom, pessoal. Talvez as pessoas estejam muito acostumadas a encontrar multiplicadores em questão de alguns meses, mas triplicar seu investimento em 4 ou 5 anos é sensacional. Então, no geral, é isso por hoje neste vídeo. Foquem no sucesso de longo prazo da AMD. Agora temos números para analisar, agora temos metas para ver. Será que eles vão alcançá-las? A meta está mudando? Sim ou não? Não tínhamos isso antes. Sim, temos anúncios, mas agora realmente temos metas para os próximos 3 a 5 anos e podemos ver ano que vem. O importante é saber se eles já estão caminhando para isso ou ainda estão longe. Talvez só em 2027. Agora, com certeza, não estamos mais voando às cegas.
Então, se as coisas seguirem o caminho certo, nós veremos isso. Mas se as coisas não seguirem o caminho certo, também veremos isso. E então sim, podemos ajustar nossa estratégia para dizer que, isso é o óbvio dos óbvios. Isso vai ser uma ação de $1000, etc, etc, sem realmente pensar em como eles vão chegar lá. Isso não é responsável. Mas sigo otimista com a AMD. Queria que voltássemos para 170, mas se não der, tudo bem. Se eu obtiver mais dados da empresa e os números forem melhores, para reduzir a variação no preço que eu tenho que pagar pela essa AMD, vou continuar acumulando mais, sem problema. Então, no geral, é isso por hoje neste vídeo. Acesse o fiscal.ai e ganhe 30% de desconto até segunda-noite. Vejo vocês no próximo vídeo.